Nós não vamos dizer, por exemplo, como aconteceu, nós estávamos em Uberaba, um sábado de manhã, a cidade de Uberaba amanheceu em comoção. 4 jovens de famílias muito conhecidas e muito importantes na cidade. Parece que quando o rico morre, causa comoção maior do que quando um desconhecido, não é verdade, gente? Eles pensam que a dor do rico dói mais do que aquele que está no barraco. E todo mundo fica comovido quando filhos de ricos, conhecidos e famosos se vão. Todo mundo fica comovido. Ele tinha uma vida tão boa aqui e agora vai embora. Tinha um futuro pela frente e agora ele vai embora. O certo é que a cidade estava em comoção. 4 jovens lindos, bem nascidos materialmente, haviam desencarnado na hora, quando bateram no trevo de entrada da cidade às 4 da manhã. E uma senhora disse: Chico, estava escrito isto? Eles vieram com esse planejamento? Chico falou: neste caso não estava escrito. Eles abusaram do álcool. E isso se chama karma imediato. Plantou errado e colheu imediatamente. Geralmente a gente planta errado, leva o estrago, volta depois de muito tempo para consertar. Neste caso, era um karma imediato. Eles causaram o próprio desencarne. O que estava dirigindo, um pouco mais responsabilizado. Os outros todos, igualmente responsabilizados, porque correram o risco de morrer quando entraram no carro com um motorista alcoolizado. Então, nós não podemos chegar num velório, num caso desse, e dizer: foi Deus que quis. Coitado do Deus, ele não quis isso não. Só que ele criou leis que regem as nossas vidas nos 2 planos, e entre essas leis está o livre-arbítrio. Então Deus não nos castiga. A única coisa que Deus faz incessantemente é nos proteger de nós mesmos, nos proteger das nossas escolhas equivocadas, nos proteger dos plantios que nós fazemos. É isso que Deus faz o tempo todo. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Eu estou me referindo a entender a morte para poder vencer a dor dela, a dor que ela causa. Eu não estou aqui na posição de quem está ensinando nada, porque entender a morte e entender a ausência e suportar a saudade é um caminho que eu ainda estou percorrendo. Então eu estou aqui não na posição de quem ensina, mas de quem compartilha o que tem aprendido. Dos meus pais, a maior gratidão por terem me recebido num berço espírita que me deu todas as ferramentas que eu precisava para vencer as dificuldades que a vida me apresentou. Meu pai trabalhava na Fazenda Modelo. Durante 30 anos, ele foi colega de serviço de Chico Xavier. São essas experiências que a gente traz no livro, porque desde sempre convivemos com a morte e em muitas delas nós tivemos Chico Xavier para nos explicar a partida de um irmãozinho de 24 dias, a cegueira de um outro, as coisas que foram acontecendo ali ao longo da nossa estada na Fazenda Modelo e depois em Pedro Leopoldo, onde em 1948 meu pai chega e preside as reuniões ao lado de Chico Xavier durante muitos anos. Quando meu pai desencarnou, ele tinha 66 anos e estava construindo casinhas na periferia da cidade, que era um sonho antigo dele e de Chico, construir casinhas para as famílias assistidas pela nossa instituição. E numa das voltas para casa, ele, ao atravessar a BR, ele é atropelado por um caminhão e parte 3 dias depois. Chico nos contou que o espírito Bezerra de Menezes chegou perto dele, Chico, lá em Uberaba, e disse: vamos
ao hospital em Belo Horizonte desligar o líquido. Meu pai não era o corpo, meu pai era a alma, que naquela existência tinha aquele apelido. Vamos ao hospital, que está na hora da partida do livro. Vamos desligar o livro. E desliga-se o meu pai, sai com aquela perturbação natural dos primeiros momentos e vê um rosto. Naquela névoa, ele vê um rosto, uma moça. E ela diz, pai, não está me conhecendo? Eu cresci. A mediunidade de Chico é tão extraordinária que naquele momento ele lembra, ele nos conta o que meu pai sentia e pensava naquele momento. E ele diz que meu pai pensava, ao abraçar a mocinha, Daisy, a minha irmã caçula, que 7 anos antes também havia partido atropelada por um caminhão. E o Chico diz que ele abraça e fala, minha filha, 7 anos de saudade. A emoção é tanta que ele desfalece, o espírito desfalece. E se recompõe e vai ser acordado para acompanhar o próprio sepultamento. Assustador. Eu achei de péssimo gosto. Mas foi uma escolha dele, né? Mas, estudando depois a doutrina, eu percebi que isso é mais comum do que a gente pensa. Os espíritos que saem do corpo para se readaptarem de novo na verdadeira vida, eles são levados a ver a finitude do corpo. Esta é a primeira aula de espiritualidade que eles têm. Olha aqui, você está deixando o corpo. Olha para você. Você já era alma antes de você pegar esse corpo. Você está vendo? Ó, não, nada. O mundo não acabou. Você não acabou. Está vendo isso aqui? Ó? O corpo está aí. E o Chico conta que na hora do sepultamento do meu pai, eles sugeriram a ele que fizesse uma prece, agradecendo aquele uniforme estragado, que ele não podia usar mais, ou que ele não precisava mais. E é isso que aconteceu. Com este fato, eu posso consolar milhares, e vocês podem consolar milhares de pessoas, dizendo que a morte não existe, que a separação é temporária e que a distância dos nossos entes queridos e nós é simplesmente aparente. Eles estão mais perto de nós do que nós pensamos. Kardec chamou a morte de prima ou irmã do sono, porque a única diferença é que toda noite a gente sai do corpo e a ele voltamos pela manhã ou nas insônias da madrugada. E quando nós morremos, nós saímos do corpo, desliga-se totalmente e não voltamos mais. Mas toda noite a gente morre. A gente vai para o plano espiritual. A gente atura mais tempo sem comer e sem beber do que sem dormir. Nós podemos ficar 2 meses sem comer e sem beber nada, que a gente não morre. Mas se a gente ficar 1 semana sem dormir, a gente morre. O nosso corpo não suporta a prisão da carne. Ele tem que sair para aurir energias e voltar para o corpo. Então, a gente vai percebendo como que essa doutrina bendita nos prepara. E quando eu relatei o encontro que meu pai teve com Daisy, algum tempo depois, quando era a vez do meu filhinho partir, o Chico me dá um recado. Seu pai manda lhe dizer, para suportar sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer, graças a Deus, reencontrei meu filho. E eu sabia que para ter um reencontro, eu precisava de sair daqui melhor do que cheguei.
Esse é o objetivo de todos nós, segundo a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual a necessidade da encarnação? Aprender a amar uns aos outros, evoluir. Então eu sabia que tempo e distância a senhora vai colocar entre nós. A minha mãe deixou na minha vida, nas nossas vidas, ensinamentos extraordinários. Observe que aí ela tem uma mancha na testa, eu não sei se dá para vocês verem. Em 1954, ela tomou um comprimido chamado Cibalena e deu uma alergia enorme, o corpo abria eczemas, vermelhidões e etc. Vocês conheceram esse comprimido, Cibalena? São velhos também, né? E a nossa casinha era a poucos metros do escritório do Chico. E quando acabava o expediente, ele passava lá em casa para os passes curativos e foi curando ali a minha mãe. Depois de algum tempo, só tinha ficado uma mancha enorme, vermelho arroxeada na testa. E ela mostrou para Chico. Chico, ficou essa mancha. Ele disse, ficou, Lia, para que todas as vezes, todos os dias, que você se olhar no espelho, você se lembrar que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Nós todos sabemos do estigma da lepra na metade do século passado. Não tinha sulfona ainda, o medicamento que paralisa os sintomas. Ninguém sabia como que aquilo era contagioso ou não. Mas muitos de vocês sabiam o que eles faziam com os leprosos, não sabiam? Mandava para um leprosário. E nunca mais, às vezes, nem visitava. Eu conheci uma família que a tia daqueles jovens estava no leprosário e quando perguntavam, onde está sua tia? Morreu. Então, era a lepra a pior doença que podia existir naquela época. A pior escolha que uma alma podia fazer para limpar a lepra que trazia na alma. Cada atitude nossa que fere alguém, nós abrimos uma ferida no nosso corpo espiritual. E a minha mãe, com a alma carregada dos equívocos do passado, ela suplica a Deus a oportunidade da reencarnação. No livro Justiça Divina, Emmanuel explica extraordinariamente bem essas escolhas. Emmanuel diz que no plano do espírito a gente tem um remorso, uma culpa que a gente não pode imaginar. E a gente faz qualquer escolha para renascer, para deixar aqui no corpo aquele remorso que corrói a nossa alma. No planejamento reencarnatório, minha mãe pediu uma lepra. E os mentores disseram a ela, pode mudar por trabalho. Num claro entendimento do que disse Jesus, e o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então ela escolheu o trabalho, na seara do mestre, trabalhou. Trabalhou a vida toda. Esta foto fica na minha sala de televisão, para eu lembrar que nessa existência, nós nunca vimos a nossa mãe vendo televisão de dia, nem sábado e domingo. Era costurando, era tecendo, era tricotando, era pintando, era arrumando casa. Nunca. Ela aproveitou bem o tempo. E aos 92 anos se foi, feliz. Os 2 últimos anos, muito alienada, nos últimos anos, já sem condição de trabalho, ela pegava, você lembra, Lívia? Uhum. Ela pegava a dobra do virol da cadeira ou da cama e ficava como se estivesse cortando costura, como se estivesse tricotando, como se estivesse alinhavando. Ela não sabia ficar à toa. Mas o grande ensinamento que ela me traz é que para ela a vida continuava de uma forma tão concreta que falar da vida no plano espiritual para ela era como eu dizer assim para vocês aqui, essa vida aqui
Em Nova Lima é uma beleza, e lá a vida de Pedro Leopoldo é assim, assim, assado, com essa concretude. 3 meses após a partida do meu pai, eu encontro a jovem viúva de 61 anos na sala, muito triste. Esse dia eu percebi que tinha uma tristeza maior. E perguntei a ela, por que a senhora está tão triste hoje? Ela disse, eu estou aqui pensando, minha filha. E me conta que quando ela era jovem, que ela conheceu meu pai, nos bailes da companhia industrial, ela era tecelã da fábrica de tecido, as irmãs do Chico Xavier também. E uma vez a cada 2 meses eles iam para uma balada, que começava às 7 e terminava às 9. E quem dançasse com a mesma moça mais de 3 vezes, compromisso sério. E o meu pai dançava com a minha mãe, mas dançava com uma linda morena chamada Josefa. Ele escolhe a minha mãe e a Josefa se vai aos 21 anos de idade, eternizando na mente a beleza, das pessoas a beleza. Porque quem morre jovem eterniza a beleza. E então voltemos para a sala do luto da minha mãe. Por que a senhora está tão triste hoje, mãe? Ah, eu estou aqui pensando, estou achando que, aposto que Lico está com José. E nós íamos ao Uberaba. E minha mãe não tinha coragem de pedir Chico mensagem do meu pai. Mas quando acabava a reunião, ela ficava olhando para ele com aquele olho comprido. E ele falava assim, ô Lia, Lico teve aqui, porque Chico também falava, fulano teve aqui hoje, parecia que fulano era de carne e osso, né? Lico teve aqui e me falou que não ia ocupar o tempo dando mensagem, porque ele viu a quantidade de jovens que precisavam de confortar as suas mãezinhas desesperadas. Mandou falar que tá tudo bem. Aí minha mãe, tá muito certo, Chico, e a gente ia embora. Daí 6 meses, 540 quilômetros de novo, Uberaba. No final, Chico lia as mensagens todas e falava com minha mãe, o Lico teve aqui, viu? Mandou falar que tinha muito jovem, tarará, tarará. Mãe, tá muito certo, Chico. A 3ª vez, ela falou no caminho no carro, Lico tá mesmo com José. Não tem nem tempo de me escrever uma carta. E lá na casa dela, ela orava e dizia, por que tanto silêncio, Lico? Por que tanto silêncio? E finalmente, 2 anos depois, ele manda uma mensagem, que homem que aguenta a pressão, né? Ele manda a mensagem e começa assim, Lia, pra que tanto barulho? Tipo, só morri. Só tô aqui. E para tranquilizar os corações, ele pede a minha mãe em casamento de novo. E fala que estava esperando por ela. Ele nem toca em assunto de Josefa. Ele fala um tanto de gente que ele conhece, que ele retornou, que ele reencontrou, mas essa ele não fala. A gente está brincando também. Não existia uma ligação, talvez espiritual profunda, que justificasse o reencontro. Porque nós estamos ligados a quem nós amamos profundamente, né? Nada impede que encontremos os amigos que a gente, olha, você também já morreu, você está aqui? Então ele pede minha mãe em casamento de novo, acerena o coração dela, porque ela sai do status de viúva para noiva. Noiva póstuma, mas noiva. Era muito melhor. Isso me faz lembrar aquelas pessoas que já começaram a sacar, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre o casamento, que as uniões espirituais continuam por toda a eternidade. Que termina com a morte as uniões calcadas só na matéria, só no interesse material. Então eu já escuto pessoas dizerem que não querem saber de casamento espírita, quer saber de casamento católico. Quando eu casar, eu quero casamento católico, até que a morte o separe, pronto. Espírita não, continua do lado de lá, volta, tem que casar de novo para consertar. Não, não quero esse casamento. Mas é maravilhoso o reencontro. Nós não ficamos sabendo, até hoje,
como foi esse reencontro. As pequenas notícias que têm chegado da minha mãe são recadinhos rápidos para alguma situação, alguma coisa. Porque eles continuam nos amando e nos protegendo. Eu me lembro do primeiro recado dela, mas não é lindo. Mas eu não vou contar, senão vocês não compram meu livro. Em 1983, quando meu filhinho se foi, eu era muito conhecida na cidade, porque a cidade era pequena. Eu dava aula no maior colégio da cidade, minha família é muito grande. E a partida de Rangel, por uma suposta tragédia, virou uma coisa comentada na cidade toda. E pouco tempo depois, as pessoas, quando perdiam alguém, eram levadas até mim, para eu dizer a elas, a essas pessoas, onde que eu encontrei o conforto para ter passado pela partida de Rangel com tanto equilíbrio. Onde que eu tinha encontrado resignação. Onde eu tinha encontrado a coragem moral para enfrentar aquele sepultamento. A coragem de ver a névoa da morte estampar no rosto do meu filhinho e recuperar a alegria de viver depois disso. E as pessoas me procuravam porque elas queriam saber que religião é essa que me deu isso tudo. E com toda sinceridade eu digo a vocês que naqueles tempos eu não me sentia assim. Eu só me sentia devastada. Eu me sentia que minha vida tinha estado despedaçada. Que o mundo tinha caído na minha cabeça. Assim que eu me sentia, por um bom tempo. Mas as pessoas, mesmo eu me sentindo assim, elas queriam saber. Elas achavam que uma mãe espírita reage diferente. Porque nós somos educados, não só para morrer, como para ver o ente querido morrer. Porque a filosofia espírita, ou melhor dizendo, o espiritismo no seu campo filosófico, explica para a gente o sentido da vida. E entendendo que a vida é muito mais do que isso aqui, a gente consegue entender a morte. Isso está arraigado em mim. E refletiu na minha recuperação emocional. Mas eu cheguei para o Chico em Uberaba e falei, Chico, como é que eu vou consolar aquelas pessoas? Eu estou sendo procurada, elas saem de perto de mim como chegar. E ele se refere ao curso de religião que eu tinha feito, que eu tinha conhecido os princípios da doutrina desde sempre. Então hoje eu entendo que nós espíritas podemos consolar as pessoas dizendo a elas que a vida não é isso aqui. Dizendo a elas que a gente estava vivo antes, veio e vai continuar vivo. E nós espíritas, você dizia, não é? Temos a obrigação de estudar os princípios da doutrina para consolar. Porque o Espiritismo é o Cristo Consolador. Nós temos respostas. E nós temos que estudar a misericórdia e a justiça divina para darmos essas respostas. E não falar besteira, como foi Deus que quis que seu filho sofresse, que seu filho levasse um tiro, que um louco atravessasse o asfalto e atropelasse o seu filho, que uma bala perdida alcançasse o seu marido, a sua esposa. Foi Deus que quis. Não, nós temos que compreender. Compreender que Deus criou lei que nos rege. Mas Ele não quer o nosso sofrimento e nunca quis. Que pai que ama, que quer o sofrimento do filho? Se ele pode ensinar esse filho de outro jeito. Então nós temos que estudar a doutrina para não dizer coisas absurdas, como as pessoas que chegam me perguntando, olha, eu fui no centro espírita e eu estou arrasada porque me disseram que eu não posso chorar, que as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. E eu falo, chora tudo que você quiser, porque nós explicamos. A lágrima que prejudica é a lágrima da revolta, do sentimento de vingança, da não aceitação,
Não aceito a morte do meu filho. Essa lágrima que a gente chora com ódio, essa lágrima é que machuca os nossos filhos. Porque eles voltam para lá, para a verdadeira vida, e não entendem por que nós sofremos tanto. E não concordam com o nosso sofrimento. Então, a gente explica isso para as mães. É a lágrima da revolta e do ódio. A lágrima da compreensão, da resignação e da saudade não prejudica. Só que uma mãe que está sofrendo não sabe distinguir que lágrima que está saindo do olho dela. Não adianta a gente falar isso. Ela não sabe até que ponto ela está revoltada, ela está com ódio de quem atropelou, de quem matou, do médico, ela está com ódio de Deus, ela não sabe, a dor não nos deixa ter um raciocínio lógico. Então a gente tem que saber como que acolhe. A gente tem que saber como que acolhe. Porque é um momento que a pessoa está sofrendo muito. E a única coisa que ela precisa é do nosso ombro para que ela fale, fale, fale. Do nosso abraço, da nossa compreensão da dor dela. E não que a gente esteja lá com o dedão apontado. Você tem que aceitar, você que pediu para passar por isso, você tem que parar de chorar, você tem que isso, você tem que aquilo. Isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo dessa forma. Por isso que nós temos que falar muito e muito, muito de morte. Para saber. Chico nos acolhia em prantos. Ele podia até pensar, poxa, ela já podia ter parado de chorar. Mas ele abraçava e dizia, como está doendo no nosso coração a saudade do filhinho, não é, minha filha? No nosso coração. Ele entendia a nossa dor e nos abraçava com empatia. E nós espíritas estamos tendo a empatia ao contrário. A gente quer que o outro, que nunca pensou na morte, nunca estudou sobre a morte, não sabe nada de como a vida continua, não sabe nada de lei de causa e efeito, não sabe nada de livre-arbítrio, nós estamos pensando que essa pessoa totalmente ignorante da realidade que nós é que sabemos, a gente quer que essa pessoa se coloque no nosso lugar e sinta e pensa como nós. É uma empatia ao contrário. A gente é que tem que se colocar no lugar do outro que não sabe nada e sentir com ele a dor dele. E com o tempo, esta pessoa vai entender que tudo aquilo passaria, que aquela dor ia passar. Mas não é porque a gente mandou ela passar. Não é porque a gente mandou. Tanta gente chega dizendo, olha, minha família já não me suporta mais. Todo mundo me hostiliza. Toda roda que eu chego, as pessoas saem. Poxa, como saem? Ninguém quer ver a sua tristeza. Eles te dão 3 meses para você chorar e falar da sua dor. Depois disso, acabou. E aonde que eles vão, os enlutados? Procurar os religiosos para poder falar da própria dor. Um dos maiores ensinamentos da minha vida é esse diálogo aí, que a Vanessa Gerbelli tem com o Nelson Xavier. A Vanessa Gerbelli representava a mãe que perdeu o filhinho que caiu da bicicleta. É a minha história. E as pessoas diziam para mim, Chico te falou aquilo? E eu fiquei pensando, uai, não é que ele me xingou? Porque Chico xingava a gente com tanta ternura que você tinha que prestar atenção, porque senão você pensava que ele estava te elogiando. Tanto carinho que ele punha, tanta compreensão. Eu chego aí 4 meses após a partida do meu filho e o Chico me disse, você perdoou a babá, não é, minha filha? Porque a babá passeava de bicicleta com meu filhinho numa bicicleta apropriada. E nesse dia, estava com o pneu furado, ela pôs o meu filho na bicicleta grande, na garupa atrás, e saiu. Pararam na esquina. Quando meu filhinho, aos 3 anos, vai subir de novo na bicicleta, ele passa direto e cai do outro lado. 2 pontinhos. Uma queda insignificante. Ele podia ter dado 2 pontinhos seguidos.
Porque muito mais machucados, muito mais fortes do que esse, meus outros 2 filhos já tinham tido e estavam lá. Então a babá dizia para mim, eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois voltava ela naquele descontrole emocional da adolescência. 16 anos. Eu matei seu filho, você me perdoa? Com umas 3 semanas eu estava em condições de dizer a ela, você não matou meu filho. Você é responsável pela queda. Você não poderia ter colocado ele numa bicicleta grande. Mas você não é responsável pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boa. Tira isso da sua cabeça. Mas você me perdoa? Está perdoada, mas você não matou meu filho. Eu entendia já que havia um planejamento para aquela situação. E então, quando eu chego perto do Chico, ele me faz a pergunta. Você perdoou a babá, não é, minha filha? Ele já praticamente, ele como é que eu digo? Afirmava. Era uma pergunta retórica. Ele afirmava. E o Chico sempre leu tudo que estava dentro da cabeça da gente. Na adolescência ocorria dele léguas. Ele olhava e sabia o que a gente estava pensando. Eu não era muito dona dos meus pensamentos, eu não queria tipo assim, que palestra chata. Nossa, como é que está demorando essa reunião? Puxa vida, vou perder a novela. Coisa desse tipo. Então eu tinha que correr a muito. E ele lê a minha tela mental. Você perdoou a babá, não é? Você pensa, e eu olhei nos olhos dele e disse, perdoei, Chico. Perdoei. Olhei nos olhos dele para não precisar de explicar para ele que eu achava que não era uma questão de perdão. Perdoei. E ele fala comigo, você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você devia ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido suportariam o remorso. E aí ele me ensina o outro lado do perdão. Aí ele me ensina quantas vezes nós culpamos as pessoas que foram o instrumento cego da lei para fazer o trabalho sujo no nosso lugar. Senão seríamos nós. E Chico me conta que o meu filhinho renasce trazendo um aneurisma no cérebro que romperia com queda ou sem queda. Ele havia, na última encarnação, antes desta, se comprometido com as leis divinas, usando mal a inteligência. E ao usar a inteligência para o mal, ele estraga o cérebro da alma. Essa cabeça da alma doía muito. E ele pede um corpo para ficar um tempo e com a frustração de querer continuar vivo, ele deixaria no corpo o estrago que estava na alma. Para ele, a vida aqui foi no hospital, não é? A vida para ele aqui foi um hospital. Deixa no corpo e sai livre. E isso explica todas as doenças congênitas, todos os retardos, idiotia, síndromes incapacitantes. Isso explica as doenças que aparecem no nosso coração, no nosso cérebro, em qualquer parte do nosso corpo ao longo da vida. Porque são problemas que estavam na alma, que nós trouxemos ou criamos agora. Porque a vida é um eterno plantio. Todas as vezes que o nosso corpo adoecer, nós precisamos de curar a nossa alma, para que o corpo saia. A milenar medicina chinesa nos mostra, adoeceu do fígado, trata o seu rancor entupido. Adoeceu do estômago, tenta ver o que você não está conseguindo engolir, digerir. Adoeceu da garganta, da faringe, da laringe, da traqueia. Olha o que não está te descendo. Que sapo que está entalado aí. Adoeceu da cervical, pare de pensar
que você está carregando o mundo nas costas. Adoeceu dos joelhos? Seja flexível. Não seja cabeça dura, dono da verdade. Aprenda a flexionar. Adoeceu do joelho, dos quadris? Aprenda a baixar. Então nós vamos adoecendo o nosso corpo, não é só de doença que a gente trouxe, não. A gente adoece ele a cada dia aqui, se não tivermos o Evangelho de Jesus norteando a nossa vida. Isso explica. Aí vem um outro ensinamento sensacional. O Chico me conta da brincadeira das minhas crianças na sala de televisão lá de casa. A alvenaria em volta todo, quando eles jogavam as almofadas no chão, dava uma pilha enorme. Minhas 3 crianças ficavam pulando ali. E Chico me conta que o meu pai, já em espírito, ficava segurando a cabeça do meu filhinho para que ele não batesse a cabeça no chão e partisse antes da hora. Para Deus, o nosso planejamento familiar é importante. Ninguém vai antes da hora, a não ser que tenha antecipado a própria finitude do corpo físico com os exageros, com o dirigir embriagado e outras coisas. Então, com isso eu posso garantir para as mães que não conseguem perdoar um erro médico, que não conseguem perdoar um motorista, que não conseguem perdoar o governo marginal, a polícia, a segurança pública numa bala perdida. Eu posso dizer a elas com toda certeza que o acaso não existe. Que o acaso não existe. E então é o Haroldo Dutra Dias, grande estudioso da doutrina, que nos diz que o ladrão, ele pode pegar uma arma e falar, hoje nem que eu mato um, mas eu vou conseguir um dinheiro para me drogar. Ele para numa esquina, ele escolhe se ele vai matar com paulada, com facada ou com tiro. Ele escolhe o lugar que ele vai ficar, ele escolhe a hora, mas a pessoa, a vítima, não é ele que escolhe. Porque Deus não permite que passe ali quem não está na hora de partir e quem não trouxe esse tipo de partida violenta. Deus não permite. É nesse Deus que a doutrina espírita nos ensina a acreditar. É nesse Deus. O acaso não existe. O acaso não existe. O marginal, o motorista que se embriaga, ai dele. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus sabia que nós somos infantis para fazer escolhas e escolhemos sair do mundo de forma escandalosa. Por isso que ele falou, o escândalo tem que vir. Tem gente que escolheu o escândalo. Mas ai daquele que for o portador. Porque vejam, eu escolhi sair da vida com um tiro. Isso não significa que alguém renasceu para atirar em mim. Deus não precisa do mal para que as leis dele se cumpram. Mas ele sabe que nós somos maus. Então ele só cuida para que essa maldade não atinja quem não trouxe aquela programação reencarnatória. Vocês viram na televisão há pouco tempo o cara na porta do prédio esperando a irmã. A irmã demora. Ele sai do carro e vai bater o interfone. Nessa hora, passa um bandido no carro e metralha o carro dele de fora a fora. Quando ele volta assustado, ele vê um sujeito que estava passando na hora, caído lá no chão. Kardec chama isso de a força das coisas. Que força? É aquela força que atrai você para a experiência que você escolheu. Aquela força que tira você se a experiência não é sua. Foi tão fácil para a espiritualidade
prender aquela moça lá em cima, sem descer. Ela deixou a chave, ela estava esquecendo o celular, ela voltou para passar batom. Uma intuição fácil. O anjo de guarda, você está sem batom. Seu celular está ficando. Tal janela ficou aberta. Simples. Qualquer criança consegue intuir alguém. O anjo da guarda do motorista. Sua irmã está demorando. Ele pega o celular. Não passa o zap, não. Bate o interfone. Fácil. Ele desce. Enquanto isso, passa um cidadão que é morto naquela hora. O acaso não existe. Vocês lembram desse caso? Tem uns 2 meses. Lembram? Quando eu falei para vocês do diálogo com Chico Xavier? Eu só fui entender o que ele me disse. Você acha que fez muito? Ele estava me xingando. Eu só fui entender quando eu fui escrever esse diálogo 30 anos depois, para botar no livro. E ali, procurando cada emoção daquele momento, procurando cada palavra de Chico, para não botar palavras na boca do Chico, foi que eu saquei. Aos olhos da matéria, na frente do Chico, estava uma mãe, jovem, destroçada, humildemente, dizendo: perdoei, Chico. Mas a minha alma, que ele via, estava dizendo: viu como que eu sou magnânima? Viu como que eu sou bondosa? Viu como é que eu sou inteligente e conheço as leis que regem as nossas vidas? Era a minha arrogância filosófica que ele xingava, que ele pontuava. Porque nós somos tão orgulhosos que somos capazes de ser orgulhosos nas situações mais incríveis. No auge da dor, a gente é capaz de ser extremamente orgulhoso. E esse orgulho persistiu. E persiste. Cada vez aprendendo mais, mas ainda persiste. De novo eu me vejo na porta de um CTI, rogando a Deus pela permanência da vida de um filho. E arrogantemente eu digo: meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas agora ela vai empatar, porque raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ela vai empatar porque eu já aprendi tudo que a morte de um filho tem para ensinar. Eu não preciso de passar por essa dor de novo. E eu sei que ninguém sofre 1 segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. Então a minha filha não vai embora. E, no entanto, ela se foi. Uma dengue hemorrágica levou a Mariana em 3 dias. E foi nesse momento que eu não perguntei por que Deus fez isso comigo. Porque Deus não estava fazendo nada comigo. Eu falei: meu Deus, o que eu aprontei para precisar desse